Sejam bem-vindos ao canal Matemática sob Medida. Nessa aula de hoje falaremos sobre a evolução dos números e apresentaremos os principais conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais e as suas respectivas propriedades. A história dos números se confunde com a própria história da humanidade. A necessidade que o homem tinha de contar os seus rebanhos e representar estas quantidades por meio de símbolos gerou a ideia de número. A evolução dos números deveu-se a uma necessidade do homem de resolver diversos problemas que apareceram no decorrer de sua existência. Nós, nessa aula de hoje, indicaremos os principais conjuntos numéricos, os elementos que os compõem e as respectivas propriedades destes. O conjunto dos números naturais, representado simbolicamente por n, é composto por todos os inteiros positivos, incluindo-se o zero. São eles 0, 1, 2, 3, 4. É o chamado conjunto de contagem. Se aos números naturais forem incorporados os simétricos ou opostos destes, nós originaremos um conjunto maior chamado conjunto dos números inteiros, representado simbolicamente por z. Os inteiros, eles nos dão a ideia de perda, números negativos, ou ganho, números positivos. Atenção para símbolos que podem vir associados aos conjuntos numéricos. Um asterisco associado a um conjunto elimina deste conjunto o número zero. Assim, n asterisco é o conjunto formado por todos os números naturais, exceto zero. 1, 2, 3, 4 reticências. O símbolo positivo elimina do conjunto os elementos negativos deste. Assim, z+ é o conjunto dos números inteiros, excluindo-se os negativos. Observe que ao excluir os números negativos do conjunto z, nós obteremos o conjunto dos números naturais. Já o símbolo negativo exclui os elementos positivos do conjunto. Portanto, z menos asterisco, além de eliminar os elementos positivos, elimina também o zero do conjunto. Z menos asterisco é, portanto, menos 3, menos 2, menos 1, reticências. Com a evolução das operações aritméticas e a criação da divisão, percebeu-se que nem sempre um quociente de inteiros resultava um número inteiro. Houve então a necessidade de criação de novos números que podiam ser obtidos como um quociente de inteiros, mas que não resultavam necessariamente num número inteiro. Esses números foram chamados de racionais. Por definição, números racionais são números escritos sobre a forma de uma fração x sobre y, com x e y inteiros e, para que a fração exista, y deve ser diferente de zero. Observe que, definido dessa forma, todo número inteiro é um número racional, porque ele pode ser pensado como uma fração aparente de denominador 1. Além dos inteiros, os números decimais e as dízimas periódicas também podem ser escritos como um quociente de inteiros. São, portanto, números racionais. Então, dentre os elementos que compõem os racionais, nós temos os números inteiros, os decimais
e as dízimas periódicas. O conjunto dos racionais é representado simbolicamente pela letra Q. Existem números cuja representação decimal é infinita, porém não periódica. Esses números serão denominados irracionais ou não racionais, pois estes não podem ser escritos como um quociente de inteiros. Seguem como exemplos de números irracionais os números raiz de 2 e π. Apesar de serem números que apresentam uma quantidade infinita de algarismos e não têm periodicidade, eles são encontrados em situações cotidianas. Por exemplo, o número raiz de 2 é a medida da diagonal de um quadrado de lado 1. O número π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro. O conjunto dos números irracionais, ele pode ser representado simbolicamente por Q' ou por I. Vejam aqui exemplos de números irracionais. Π, raiz de 2, raiz cúbica de 5 mais 1, 2 raiz de 7, raiz cúbica de 7 menos 3, etc. Veja agora algumas observações que envolvem o conjunto dos racionais e dos irracionais. Observação 1. Um número não pode simultaneamente ser racional e irracional, isto é, a interseção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais é o vazio. Segundo, a união entre esses dois conjuntos resulta no conjunto dos números reais. Um número é dito real se ele é racional ou irracional. Em outras palavras, o conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e dos irracionais. Em uma reta, cada ponto representa um e apenas um número real. Nós diremos então que existe uma correspondência biunívoca entre os pontos de uma reta e os números reais. Segue abaixo a representação geométrica dos números reais. Indicado abaixo, nós temos a evolução dos conjuntos numéricos. Inicialmente, os números tinham como único objetivo a contagem de objetos. Os números que atendiam a esta necessidade eram chamados de números naturais. São eles 0, 1, 2, etc. Com a concepção ou criação dos chamados números simétricos ou opostos dos naturais, o universo numérico se expandiu, gerando um novo conjunto chamado de conjunto dos números inteiros. Se ao conjunto dos números inteiros forem acrescidos as dízimas periódicas e os números decimais, gera-se um novo conjunto denominado conjunto dos números racionais, isto é, conjunto composto pelos números que podem ser escritos sobre a forma de uma fração, com numerador e denominador inteiros. Existem números, por sua vez, que não podem ser escritos sobre a forma de um quociente de inteiros. São aqueles números cuja representação decimal é infinita, porém não periódica. Esses números são chamados de irracionais. E como eles não podem ser escritos sobre a forma de um quociente de inteiros, eles são não racionais. Assim, a interseção entre o conjunto dos racionais e dos irracionais é o vazio. A união entre esses dois conjuntos originou um conjunto denominado conjunto dos números reais. Informalmente,
Nós poderemos pensar em intervalos numéricos como subconjuntos contínuos de R. Sejam os exemplos indicados abaixo. Conjunto A. O conjunto A é formado por todos os números reais que estão entre 2 e 5, excluindo-se os extremos. A exclusão se dá por conta da ausência da igualdade. Então, esse conjunto A é o intervalo que vai de aberto em 2 até aberto em 5. Fazem parte desse conjunto todos os números reais que estão entre 2 e 5, excluindo-se os extremos. O conjunto B, por sua vez, é formado por todos os números reais que estão entre -1 e 3, incluindo-se o -1 e excluindo-se o 3. Portanto, o conjunto B é o intervalo que vai de fechado em -1 até aberto em 3. O conjunto C, por sua vez, é formado por todos os números reais menores ou iguais a 5. Note que a presença da igualdade inclui o 5 no intervalo. Como são elementos menores ou iguais a 5, são todos os números reais que vêm desde menos infinito a 5. Lembrando que, convencionalmente, para mais ou menos infinito, o intervalo será sempre aberto. Já o conjunto D é formado por todos os números reais maiores que 2. A ausência da igualdade exclui a extremidade da solução, portanto, o intervalo está aberto em 2. Como é maior, valores à direita. Então, o conjunto D é o intervalo que vai de aberto em 2 até mais infinito. Vejamos agora algumas aplicações dos conceitos trabalhados até aqui na resolução de problemas. O NEB. Considerem-se as proposições. Π é um número racional. Existe um número racional cujo quadrado é 2. Se A é maior que 0, então menos A é menor que 0. Todo número primo é ímpar. Com base nelas, é correto afirmar, analisando as proposições. A proposição 1 é falsa, pois π é um número irracional, e nós sabemos que não existe interseção entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Proposição 2. Existe um número racional cujo quadrado é 2. Seja x o número cujo quadrado é igual a 2. Assim, x é mais ou menos a raiz de 2. Quer seja mais raiz de 2 ou menos raiz de 2, esses números terão uma representação decimal infinita e não periódica. Esses números são, portanto, irracionais. Assim, não existe um número racional cujo quadrado é 2. Afirmação 3. Se A é positivo, então o seu oposto é negativo, verdadeiro. E, afirmação 4. Todo número primo é ímpar, falso, pois nós sabemos que 2 é primo e 2 não é ímpar. 2 é um número que par. Então, este contra-exemplo inviabiliza a afirmação. Deste modo, é verdadeira apenas a proposição 3, alternativa C. E para finalizar essa videoaula, vamos a mais um problema. Sejam os conjuntos. Conjunto A. X pertence a R, tal que x está entre -2 e 4, excluindo-se o -2 e incluindo-se o 4. Portanto, A é o intervalo que vai de aberto em -2 até fechado em 4.
Conjunto B é o conjunto formado por todos os números reais maiores do que zero. O conjunto B, então, é o intervalo que vai de aberto em zero até mais infinito. A interseção entre eles é dada pelo conjunto. O que é que esses conjuntos têm em comum? Esses conjuntos têm em comum, ou a interseção entre esses conjuntos, é o intervalo que vai de aberto em 0 até fechado em 4. Dito de outra forma, a inter B é o conjunto X pertence a R, tal que X está entre 0 e 4, excluindo-se o 0 e incluindo-se o 4. Alternativa, portanto, letra A. Pessoal, aqui a gente finaliza essa videoaula. Obrigado pela companhia de vocês e fiquem atentos ao lançamento de novas videoaulas.